Boa noite a todos. Iniciamos agora mais uma live aqui pelo perfil do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Meu nome é Jaime Barreiros Neto, eu sou professor de Direito Eleitoral e analista judiciário do TRE Bahia e teremos hoje a honra e a alegria de receber para conversar o nosso procurador regional eleitoral que já está aqui. Eu peço para o doutor Cláudio Guzmão mandar aqui um pedido aqui para a gente iniciar a live, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos bater um papo com o doutor Cláudio Guzmão, portanto, procurador regional eleitoral da Bahia. Só um instante. Vamos tentar aqui a conexão com ele. Aguardando aqui. Prontinho. Boa noite, doutor Cláudio Guzmão. Tudo bem? Como vai? É um prazer. Nós marcamos inadvertidamente para o feriado, né? Pois é. Quero de logo advertir que não foi nada feito com objetivo nenhum de atrapalhar a vida de ninguém. É porque com essa quarentena, os feriados perderam o sentido, né? Pois é, exatamente. Não faz Eu, tanta diferença, né? né? Você acorda segunda-feira, pensa que é sexta. Então, para quem está no ritmo de trabalho praticamente normal, esse feriado tem mais atrapalhado do que contribuído. Pois é, mas é bom dar uma descansadinha no feriado também para não ficar maluco, né? Mas aí tá, a carga lá no tribunal tem se mantido nos níveis normais, né? Sempre é Pois para é. colocar em ordem o gabinete. E tende muito a piorar, né? A eleição chegando, não é isso? Não, ali eu costumo dizer, disse assim, olha, é um milagre dar certo, porque você trabalhar com 4, 5 mil processos em 2 meses é algo absolutamente desproporcional e que, dentro de uma análise sob qualquer perspectiva de racionalidade, ninguém acreditaria que aquilo dá certo. E a Justiça Eleitoral realmente tem essa capacidade de não só gerir as eleições, né? É o órgão administrador, executor do pleito, como de solucionar os conflitos que lhes são submetidos. É realmente surpreendente. Pois é. A Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, né? E aí a primeira questão que eu queria colocar para você, Cláudio, nosso público é variado, né? Temos muitos colegas aqui, professores, procuradores, promotores, membros da Justiça Eleitoral, advogados, né? Mas também temos pessoas que não estão muito habituadas ao processo eleitoral. Então, como procurador regional eleitoral, gostaria que você iniciasse falando qual é a função do Ministério Público nas eleições e qual é o seu papel dentro desse processo como procurador regional eleitoral da Bahia. Olha, a atuação do Ministério Público na área eleitoral, ela é uma das mais relevantes, sobretudo nos dias atuais. Porque se você for buscar no próprio conceito institucional do Ministério Público previsto na Carta Constitucional, ele atribui ao Ministério Público o dever de velar pela ordem jurídica e pelo regime democrático. Então, você observa que tudo que se relaciona ao processo eleitoral, desde sua fase de preparatória, alistamento de eleitores, composição de juntas, de mesas receptoras, das sessões eleitorais, a fase de campanha propriamente dita, precedida pelo registro de candidatura, os atos ilícitos que eventualmente ocorram nas eleições, que possam ensejar responsabilização no campo da propaganda, no campo do abuso de poder político e de autoridade, todas essas, e na fase subsequente, até a diplomação, você observe que todo esse processo eleitoral, lato sensu, tem absoluta relação com esses elementos fundamentais que são protegidos ou que são objeto da atribuição do Ministério Público.
Então, nós atuamos em todo o processo eleitoral. A área eleitoral ela é a que mais se equipara, por exemplo, à área criminal, em que o Ministério Público, como titular da ação penal, atua em todos os feitos. Na área eleitoral ocorre o mesmo, embora nós não sejamos legitimados exclusivos. Determinadas ações podem ser patrocinadas pelos candidatos, pelos partidos e coligações, enfim. É uma área de absoluta relevância na nossa atuação e como um elemento desinteressado do pleito, porque os próprios candidatos e partidos exercem uma autofiscalização. Só que você não pode atribuir a esses atores essa legitimação exclusiva, porque não raro, por exemplo, quando havia aquelas inserções partidárias que foram excluídas da legislação em razão da criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aquela verba que era destinada às inserções partidárias foram alocadas para o fundo. Os partidos, todos eles usavam aquele espaço partidário para projetar candidatos, sobretudo no semestre anterior ao pleito. Eles não usavam o espaço partidário para divulgar as ideologias da agremiação, as pautas do partido, as ações do partido. E os partidos não ingressavam com ações um contra os outros, porque todos rigorosamente incidiam na mesma ilicitude. Então, o Ministério Público é que fazia esse papel. Então, você tem, não raro, situações em que, se você permitir que esses atores, eles próprios, exerçam as ações de fiscalização, isso pode não ocorrer e haver um prejuízo à própria legitimidade do pleito, ao equilíbrio que deve existir na disputa eleitoral, enfim. E o Ministério Público, não existe uma carreira própria do Ministério Público Eleitoral. Quem exerce a função eleitoral como órgão do Ministério Público são membros dos Ministérios Públicos dos Estados, no caso, o Ministério Público do Estado da Bahia. Perante as zonas eleitorais, nós temos um juiz eleitoral, que é um juiz de direito do Estado, e perante essa zona atua um promotor de justiça, exercendo a função de órgão zonal do Ministério Público. E perante os tribunais, quem exerce esse papel são membros do Ministério Público Federal. Então, um procurador da República ou procurador regional da República oficia perante os tribunais regionais eleitorais e, no âmbito do TSE, o procurador-geral eleitoral, que também conta com um vice-procurador-geral eleitoral, devido às inúmeras atribuições do chefe do Ministério Público da União, e que oficia perante o Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito, excelente resposta, né? Que a Justiça Eleitoral tem essa peculiaridade. Ela não tem um quadro próprio de magistrados, né? Ela pega emprestados magistrados da Justiça Estadual, da Justiça Federal também, não é? Até do STJ, né, no âmbito do TSE, advogados participam do exercício da magistratura eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral também não tem um quadro permanente, não é, próprio de membros. Então, vai buscar do Ministério Público Estadual os promotores para a atuação junto às zonas, e em cada TRE um procurador regional eleitoral, que é a sua função, não é, que chefia o Ministério Público Eleitoral no Estado. Muito interessante essa questão, não é? E aí eu já emendo com outra questão, mas antes gostaria de mandar um abraço aqui para Leandro Bastos Nunes, né? Procurador da República, seu colega, meu colega de faculdade, que está aqui presente também, dando essa audiência a gente, e também a doutor Batista, nosso juiz lá do TRE Bahia, além de vários outros amigos aqui que eu já observei que estão fazendo parte dessa live. Mas então eu gostaria de fazer um questionamento rápido e já emendar com outro, né? Primeiro, pela sua própria resposta e suas palavras iniciais, quando você falou que o volume de trabalho está muito grande, inclusive no feriado, né? É interessante você falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente tem uma noção equivocada de que o Ministério Público Eleitoral e que a Justiça Eleitoral só trabalham em ano de eleição, e não é bem assim, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e, aproveitando também, já respondesse a pergunta que muitos aqui já estão fazendo, que é aquela que todo mundo quer saber, né? Teremos eleição dia 4 de outubro? Olha, só complementando,
a atuação dos membros da magistratura e do Ministério Público se dá por investidura por tempo certo. Nós ficamos 2 anos, renovados por mais um biênio. No caso dos promotores, eles podem até ficar em juízo indefinidamente se eles forem titulares de comarcas que forem sede de zona e não houver outros municípios que também sejam comarca e que possam concorrer. Olha, essa é uma percepção absolutamente equivocada. Primeiro, porque você tem todo um trabalho pré-eleições, né? Os atos preparatórios das eleições, que já geram uma série de atividades, tanto administrativa para o tribunal, como demandas. Por exemplo, agora mesmo nós estamos na fase das querelas nulitatis de candidatos em face de decisões que julgaram suas contas não prestadas, o que enseja a impossibilidade de obtenção de quitação eleitoral. Como ele só vai ter a sua situação cadastral regularizada após a legislatura, por exemplo, quem teve as contas julgadas em 2016, julgadas não prestadas, não vai poder concorrer nessas eleições. Então, agora, os candidatos que tomam conhecimento, né, de que deixaram de cumprir uma obrigação, ingressam com ações anulatórias. Então, o tribunal tem sido assoberbado de ações. Como também nós já começamos a receber ações discutindo questões envolvendo filiação partidária, porque nós temos um prazo de 6 meses anterior às eleições, de duplicidade de filiação, enfim, você tem toda essa fase preparatória. E o que é que ocorre, na verdade, pós-eleições, você tem todo aquele acervo processual gerado durante a campanha. As ações de investigação judicial eleitoral, as ações de impugnação de mandado eletivo, o recurso contra expedição de diploma, são demandas, inclusive, com um grau alto de complexidade, que envolve prova testemunhal, produção, prova pericial, gravações, áudios, toda a série de elementos probatórios, e essas ações elas tramitam no âmbito zonal, no caso das eleições municipais, e desagam no tribunal ao longo dos anos que sucedem ao pleito em que se disputou aquele cargo. Então, são ações... E a Bahia tem 417 municípios. Se você colocar por baixo aí que cada município desse tenha 4 ações com essa natureza, com esse objeto, você teria 1.600 ações para serem julgadas após o pleito, que pode ensejar cassação de mandato, cassação de diploma e registro, com a própria também o afastamento do mandato do candidato eleito, a inelegibilidade, como consequência dessas decisões, ou direta no caso da AGE, ou como efeito secundário nas outras ações. Ou seja, é uma percepção absolutamente equivocada. Eu até costumo brincar com os colegas procuradores da República que a atividade na área eleitoral, no caso como procurador regional eleitoral, embora ela se apresente como acessória minha como procurador da República, ela é maior do que o meu gabinete originário. Eu costumo dizer que o meu gabinete no TRE ele é, no mínimo, 2 vezes maior, e na época das eleições, isso aí perde até qualquer tipo de relação, do que o meu gabinete no Ministério Público Federal. Então, é uma função acessória que ela é maior do que a principal. É o que ocorre com os promotores e juízes em ano de eleições municipais. Embora, fora desse período, a demanda seja menor no âmbito zonal, mas nesse período é maior. Então, você tem uma carga de processos e processos que se prolongam após o pleito, o que gera uma demanda permanente da Justiça Eleitoral. Então, é uma percepção absolutamente equivocada. Pois é, a questão do adiamento da eleição, eu pergunto de novo daqui a pouco, mas aproveitando o seu comentário, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Você acha que seria interessante uma mudança na Constituição para termos uma magistratura permanente na Justiça Eleitoral e também um Ministério Público Eleitoral de carreira? Seria o ideal, mas dentro do nosso contexto de realidade, né, de um país com limitações orçamentárias, com uma série de demandas sociais, um país que agora, em razão da quarentena, né, ficou tão evidente a nossa desigualdade social, eu acredito que não seria o momento
oportuno para uma implementação de uma carreira própria. Embora, no caso do Ministério Público, a situação seja até mais grave, porque na Justiça você tem a Justiça Eleitoral. O que você não tem é o cargo de magistrado eleitoral mediante concurso. E no Ministério Público nós não temos isso. Não existe uma estrutura paralela como tem a Justiça. Então, nós, na verdade, o promotor eleitoral, ele usa a própria estrutura da Promotoria de Justiça. O Ministério Público Federal, no Tribunal, igualmente. Nós somos aqui até privilegiados, que contamos com um espaço dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acredito que poucos estados do Brasil têm essa seção, esse reconhecimento por parte da Justiça Eleitoral da importância de você ter ali uma sede do Ministério Público. O TSE tem, a Procuradoria-Geral Eleitoral tem uma sede dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, mas nós não contamos com tudo. Eu até costumo dizer o seguinte: não existe a Procuradoria Regional Eleitoral. O que existe é a figura do Procurador-Geral Eleitoral, com seu gabinete e uma estrutura de assessoria. Porque tudo nós dependemos do Ministério Público Federal, no meu caso, e os promotores de justiça da Procuradoria-Geral de Justiça, que tem sido, ao longo dos anos, um parceiro absolutamente fundamental para a consecução dos objetivos da função eleitoral do Ministério Público no Estado da Bahia. Perfeito. Vamos agora, então, ingressar no debate das eleições de 2020, não é? O Ministério Público, instituição da qual você faz parte, acabou de emitir um parecer, o vice-procurador-geral eleitoral, defendendo as eleições no dia 4 de outubro. Eu sei que existe uma unidade do Ministério Público, mas também existe uma independência funcional e existe a liberdade de expressão sua e de qualquer outro procurador, né? Como procurador regional eleitoral da Bahia, você acha que é possível realmente termos a eleição no dia 4 de outubro ou o adiamento será inevitável? Jaime, primeiro eu considero o seguinte, que a postura de não se decidir isso prematuramente, como se buscou, desde março, né, que há uma pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral, sobre o Congresso Nacional nesse sentido, inclusive com projeções de supressão do pleito, com ampliação do mandato, indicação das eleições em 2022, enfim. Eu, primeiro, absolutamente prudente a postura do Tribunal Superior Eleitoral e não antecipar e nem fazer especulações nesse sentido, que ia gerar mais instabilidade. O Brasil é o país da instabilidade, né? Em todos os aspectos, inclusive patrocinados, infelizmente, por altas autoridades do Estado. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acredito que essa decisão ela tem que ser tomada no seu marco realmente final, quando não for mais possível, diante do reconhecimento por questões técnicas, científicas, de que haverá, em razão das regras de distanciamento, de isolamento social, dificuldade em se deflagrar uma campanha eleitoral no mês de agosto. Porque as eleições são em outubro, mas a partir do dia 16 de agosto se iniciaria a campanha eleitoral propriamente dita, a propaganda eleitoral, os atos de campanha, efetivamente. Até as convenções que antecedem esse período, seria possível realizar, como o TSE já autorizou, que fossem realizadas, inclusive, por meio de videoconferência, por meio desses instrumentos virtuais. Mas a campanha, embora notadamente a partir do... Travando aqui um pouquinho sua conexão. Está conseguindo aí ouvir? Voltamos, Jair? Oi. Tá ok? Tá ok, pode continuar. Tá ok? Tá ouvindo? Tá certo. Então, nós temos uma que reunir esses elementos, reconhecido a impossibilidade de se desenvolver uma campanha satisfatória, não buscando, pontuando que pelo
pelo ambiente virtual, a partir de 2018, sobretudo, ganhou um relevo absoluto, superando, inclusive, as mídias tradicionais, notadamente a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que é grande trunfo dos candidatos. Né? Você vê as brigas dos partidos para formar coligações e aumentar seu tempo de rádio e TV. Hoje em dia, isso ficou demonstrado, sobretudo, no pleito de 2018. E esse instrumento não tem mais o poder que outrora ostentava. Então, associado a essa questão da possibilização de campanha que alcance seu objetivo, que é levar ao eleitorado o nome dos potenciais candidatos, dos candidatos que venham a ser registrados, a fim de que se promova de forma livre e espontânea a escolha de quem vai ser o seu representante, né? Quem ele vai lançar seu nome na... Travou novamente aqui. Volta. Tá conseguindo ouvir? Voltou? Vamos. A ligação tá travando um pouquinho. Retornou, Jair? Você... Tá falhando um pouco. Tá conseguindo? Voltou. E temos um problema secundário, que é a própria projeção. Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jataí, que está aqui acompanhando a live, também o doutor Henrique Trindade, não é? Membro do tribunal, o doutor Diego Castro também, que foi membro do tribunal durante 2 anos, não é? Todos aqui prestigiando esse nosso bate-papo. Muito obrigado aí pela audiência de todos. O doutor Cláudio está tentando buscar aí um lugar melhor aí na casa dele aí para conexão, para ver se não trava tanto, né, doutor Cláudio? Embora eu a internet tem essas questões aí. Embora eu tenha trocado aqui para Vivo, para melhorar. Continua travando bastante. Quer sair e tentar entrar de novo? Acho que é melhor. Desconecte e tente conectar de novo. Comanda aí, como é que eu faço? Saia da Fecho aqui? Da live, aperte no X aqui. E aí depois entre de novo que a gente... Então, pessoal, estamos aí tentando aguardar o doutor Cláudio retornar, né? Deixa eu ver aqui se ele já voltou. Estou aqui colocando... Acho que vai voltar agora. Vamos lá. Pronto. Voltou? Alô? Voltou. Tá ouvindo direitinho aí? Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Então conclua, por favor. Sim, então nós temos que aguardar essa posição dos setores técnicos, né, acerca da viabilidade de se projetar uma campanha eleitoral mínima, que minimamente alcance o objetivo em agosto. E eu acredito, em princípio, inclusive pelas últimas informações obtidas, inclusive, pela presidência do tribunal, o desembargador Jataí, a quem eu cumprimento aqui, os demais juízes, membros, colegas do MP, minha equipe da Procuradoria Regional Eleitoral, os colegas do Ministério Público Federal, sobretudo o Leandro, rapaz. Outro dia pediu até seu contato. Gente fina. O meu colega de Saju. Está virando uma personalidade, uma celebridade do mundo digital, além de competente e técnico, domina esses instrumentos como ninguém. Verdade. Sim. Então, eu acredito, pelas informações que nós estamos nos a cada dia,
de que é inevitável o adiamento do pleito. Eu acredito que está descarada a possibilidade de as eleições não se realizarem. As datas, segundo o próprio presidente do tribunal, seria 16 de novembro ou 15 de novembro o primeiro turno e 6 de dezembro o segundo turno, para viabilizar, inclusive, o julgamento, né, das prestações de contas e permitir a diplomação, que não vai ocorrer antes do dia 19, né, como geralmente se dá em razão do recesso da Justiça, vai ocorrer até o dia 30 de dezembro, e vai ser mais um momento de esforço, né, da Justiça Eleitoral e do Ministério Público, mas em prol da nossa representatividade popular. Pois é. Agora, comentando ainda sobre isso, a gente torce para que a eleição realmente aconteça esse ano ainda, né? Está travando de novo sua ligação. O pessoal está sugerindo que você fique perto do roteador da internet ou então use o 4G, se continuar travando. Mas, como eu estava dizendo, a gente torce para que a eleição aconteça até dezembro, né? É o que o ministro Barroso indicou, é o que a Justiça Eleitoral está tentando viabilizar, o Ministério Público também. Mas existe sempre uma possibilidade, porque tudo vai depender das questões sanitárias, né? Da eleição passar para o ano que vem. É uma possibilidade que a gente não pode negar. E aí, passando para o ano que vem, surgiria um grande problema, que é em relação aos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Há quem defenda, por exemplo, que o juiz da cidade assuma o cargo de prefeito. Há quem defenda que os mandatos devem ser prorrogados. Há quem defenda que não tenha nem eleição e tudo passa para 2022. Eu vou dar minha opinião, queria saber a sua. Na minha opinião, passar para 2022 violaria completamente o Estado Democrático de Direito, a ideia de que os mandatos têm que ser temporários, a estabilidade da democracia. Não cabe agora buscar a unificação de pleitos. Por outro lado, diante da realidade fática, eu admito uma possibilidade, se a eleição ficar para o ano que vem, de termos, excepcionalmente, uma prorrogação de mandatos dos prefeitos e vereadores para a primeira oportunidade possível de ser realizada a eleição, declarado o resultado e empossado os novos prefeitos e vereadores do Brasil. Vamos imaginar, prorrogar o mandato até maio, fazendo a eleição em abril. Eu acho que seria muito melhor do que deixar o cargo vago para que o juiz assumisse, até porque o juiz não poderia assumir ao mesmo tempo a função de prefeito, de vereador, porque a eleição também é de vereador, ele não assumia a Câmara de Vereadores, e ainda exercer a função de magistrado, ainda mais sabendo, não é, que existe um déficit de magistrados na maioria dos estados brasileiros. Essa é a minha opinião, mas gostaria de saber sua opinião também. Você acha que existe possibilidade jurídica em uma situação excepcional, extrema, de não conseguirmos realizar a eleição esse ano, de haver prorrogação de mandatos, e qual seria essa prorrogação, na sua opinião? Deveria ser até 2022, até a primeira oportunidade, e quem deveria assumir, não é? O juiz da cidade, ou deveria haver a prorrogação dos atuais mandatários? Olha, nós sabemos que isso vai ser uma decisão política, né? E, na verdade, vai caber à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, dar cumprimento à execução do modelo que foi estabelecido. Eu acredito que pode se invocar esse momento excepcional para qualquer solução. Se o cenário político e houver uma convergência dessas forças, dessas lideranças, no sentido de que, no meu ver, deve ser o correto, se for, seria a prorrogação do mandato até que haja a convocação das eleições. Em princípio, eu concordo com você que a prorrogação para unificação de mandatos, isso só seria pertinente dentro da mudança de todo o sistema político eleitoral. Porque se houver uma mudança dessa, que pode vir a sobreviver, pode vir a acontecer, já houve a proposta de alterar o presidente para 5 anos, para os outros todos cargos serem uma data precisa, apenas o da República serem 5 anos. Então, porque, na verdade, existe um modelo perfeito, né? Formato, e nem formato que não seja perfeito, que não seja nenhum tipo de melhora visando adequar a realidade social, a aspiração popular, etc.
O certo é que a sociedade brasileira está totalmente alijada desse debate. Exato. Ela vai se dar no espaço político, sobretudo no âmbito do Congresso, com as pressões naturais dos líderes e dos atores políticos nas esferas dos estados e dos municípios, mas eu acredito que se houver efetivamente, em razão da pandemia, a impossibilidade de se tornar inviável a realização do pleito esse ano, que deve haver a prorrogação do... Jamais atribuir isso ao magistrado, a um juiz, até por essas questões que envolvem Câmara, etc. Daqui a pouco você vai ter um bocado de juiz respondendo ação de improbidade administrativa. É a pessoa... Entendeu? Isso vai ser muito positivo. E não por desonestidade, mas por a falta própria de estrutura, né, de recursos humanos no âmbito dos municípios. Eu costumo dizer que o prefeito mais honesto que existe no Brasil, ele é um potencial candidato a responder uma ação de improbidade, porque a legislação ela é tão complexa, há tantas nuances, tantas particularidades, e uma ausência de mão de obra especializada que o indivíduo incidir em algum tipo de infração é quase inevitável. E isso não implica dizer que ele afastando, inclusive, a questão da desonestidade. Então, eu entendo que, se houver, ela terá que ser, assim que for convocadas as eleições, dando-se os prazos naturais para julgamento de contas, diplomação do eleito, sobreviver a investidura do... Outra questão que vai ser necessariamente equacionada é se esse mandato vai ser tampão. Exato. Porque ele não vai ter 4 anos. Vai ter 3 anos e meio. Tem uma série, entendeu? Uma série de reflexos que têm que ser pensados. Eu acho que a solução imediata vai ser adiamento das eleições, fixando nova data e atribuindo ao TSE a fixação de calendário com as adequações necessárias. Porque até para o Congresso fazer isso, você faz algo que é estruturado, pensado e discutido. No Brasil já é um problema. Você imagine algo feito assodadamente. Você acredita que vai sair boa coisa? Não vai. Não vai. Então, não vai sair. Então, temos que aguardar. E a Justiça Eleitoral, como eu disse, vai ser um executor da decisão política. Eles vão ouvir o TSE, mas quem vai bater o martelo mesmo são as lideranças do Congresso e dos estados com suas pressões legítimas e dos municípios. Eu, inclusive, fazendo um comentário sobre isso que você acabou de falar, eu tenho muito medo, inclusive, de uma eleição, mesmo em novembro e dezembro, da grande evasão que pode acontecer de mesários, né? Os mesários são fundamentais no processo eleitoral, né? Sem mesário não tem eleição, mas será que os mesários vão se sentir à vontade de ficar o dia inteiro atendendo centenas de pessoas, né? Por mais que a Justiça Eleitoral se esforce para garantir álcool gel, para garantir, por exemplo, que a biometria não seja utilizada para o eleitor não ficar tocando no mesmo lugar do outro, né? Mas a própria urna, né? A própria urna tem um teclado que as pessoas vão manipular, né? Então, uma série de questões realmente que preocupa em relação à eleição e que a gente não sabe se realmente em novembro ou dezembro serão solucionadas, né? Mas eu gostaria de passar para uma outra questão agora. A gente está num evento aqui que é o Mídia e as Eleições. Esse nosso bate-papo faz parte de um projeto já de muitos anos da assessoria de comunicação. Eu mando um abraço, inclusive, para o nosso assessor do Tribunal Regional Eleitoral, o competentíssimo, né? Muito competente, Felisberto Bucão, que está realizando mais uma vez esse projeto Mídia e as Eleições, já há alguns anos é realizado. E, sem dúvida, um dos temas que mais interessa ao público da mídia, aliás, ao público em geral do Brasil, é a questão das fake news. Nós temos agora, inclusive, em andamento, uma CPI das fake news. E muito se discute qual é o impacto das fake news nas eleições. Se, por exemplo, alguém poderia perder um mandato por divulgar fake news, não é? O próprio presidente da República, não é? Hoje se discute essa possibilidade, falando no caso concreto, não que fake news seja exclusiva de um determinado segmento político, nada disso, né? Mas a gente sabe que as fake news estão aí presentes dentro do processo eleitoral de forma generalizada. A mentira sempre existiu. A gente participou de muitos eventos, por exemplo, em 2018 juntos, né? Onde a gente debateu isso, né?
que a mentira sempre existiu, mas a grande novidade de um tempo para cá são as redes sociais, a tecnologia, onde ficou muito mais fácil, você já falou um pouco aí sobre isso, né? Se difundir a mentira e a fake news, por quê? Porque o papel dos meios de comunicação tradicionais foi sendo reduzido no que se refere à propaganda eleitoral. Hoje, o poder do WhatsApp, por exemplo, é muito maior do que o da própria televisão. E aí é aquela história, as notícias falsas terminam circulando muito mais, né? E, de certa forma, exercendo um protagonismo sobre o debate político. Houve nas eleições de 2018 uma promessa, não é, que eu critico, inclusive, de que a justiça eleitoral seria capaz de acabar com fake news, quando eu acho que não é. Eu acho que a justiça eleitoral é um personagem dentro desse processo, que tem um papel muito importante de divulgar a verdade, de tentar rechaçar a mentira, isso no plano não judicial, mas administrativo, e no plano judicial combater efetivamente aquelas situações que forem denunciadas, né? Mas como membro do Ministério Público, como chefe do Ministério Público na Bahia, do Ministério Público Eleitoral, lidando, portanto, com a possibilidade de ingressar com ações como ações de investigação judicial eleitoral para combater o abuso de poder político nas eleições, o abuso dos meios de comunicação social. Como você vê as fake news, o impacto dessas fake news, o papel do Ministério Público no combate a ela e o que é que nós podemos fazer para ter uma eleição mais legítima diante dessa realidade das novas tecnologias? Jaime, esse é um cenário absolutamente desafiador para todos nós. A primeira e mais importante medida que nós podemos tomar é reconhecermos um fenômeno complexo que, como você falou, o uso, a manipulação de notícias ou a difusão de conteúdos inexatos ou manipulados, sabidamente inexatos e manipulados, não é algo novo, mas ele tomou uma dimensão com as redes sociais, porque quando você fala de mídia, né, você tem que, hoje em dia, você tem que segmentar as mídias tradicionais, os meios de comunicação tradicionais, ou online, TV, rádio, jornais impressos e revistas, e aquelas online, que você tem os blogs, os sites. A primeira passo fundamental é nós reconhecermos que estamos diante desse fenômeno que ganhou uma complexidade em razão da capacidade de disseminação dessa informação. Tudo isso qualificado no Brasil pela polarização política, né? Pelo extremismo. E que é necessário que nós primeiro, tenhamos um nível de formação que permita identificar todos os elementos que integram esse cenário, que são os atores envolvidos. De logo, você tem aí as pessoas que produzem e difundem essas informações. Você tem as empresas, as aplicações de internet, que são utilizadas como instrumentos para a divulgação dessa informação. Você tem aquele compartilhador involuntário, que beira até a ingenuidade, né? A pessoa não checa as fontes, a mídia tradicional tem perdido cada vez mais espaço na formação da vontade do eleitor e do cidadão, em vários aspectos. Você vê aí a questão da pandemia, né? A discussão em torno da cloroquina. Nesse mundo da pós-verdade, em que nós buscamos tão somente aquelas mensagens e informações que vão ao encontro do que pensamos, descartamos qualquer informação, ainda que baseada em fatos, em estudos. Tudo isso é um complicador. E eu acredito o seguinte, que, como você falou, o ministro Luiz Fux, a quem eu tenho um enorme apreço como magistrado,
pela sua postura, etc., eu considerei absolutamente equivocado ele lançar a possibilidade, cogitar a possibilidade de que a Justiça Eleitoral iria controlar e inibir as fake news. Primeiro, porque a Justiça Eleitoral ela atua diante de casos concretos. Você imagine, cada fake news lançada será objeto de representação para ser ouvido o Ministério Público, se o Ministério Público não for autor, e em muitos casos nem pode ser, porque quando a informação é uniosa e injuriosa, só a própria vítima daquela ofensa pode provocar a atividade jurisdicional. Então, você tem um fenômeno de massa, né, a disseminação de informações falsas, visando a desinformar o eleitor, porque o grande problema da informação falsa, ou a informação verdadeira, quando ela é manipulada, omitindo-se informações relevantes, esclarecimentos, detalhes, para induzir o eleitor a criar. É o que acontece aqui com a cloroquina, né? A pessoa manipula aquele dado, que em princípio é verdadeiro, omitindo determinadas informações, determinados aspectos, para induzir você a concluir algo equivocadamente. O que é mais pernicioso ainda. Então, você observe, dentro desse ambiente de disseminação de informações, num grau de redes sociais, sobretudo os aplicativos de troca de mensagem como o WhatsApp, isso ser levado ao judiciário. Travando novamente aqui. Para o judiciário conexão. Está ouvindo? Vamos lá. Oi. Pontualmente, determinando a remoção de conteúdos, verificando, inclusive, se procede verídica ou se ela tem caráter injurioso, calunioso contra um eventual candidato. Ou seja, nós estamos trabalhando com instrumentos tradicionais para lidar com um fenômeno complexo que exige outro tipo de postura, outro tipo de resposta do Estado. Você vê a questão dos robôs, sites hospedados no exterior, aplicativos desses em que as mensagens são criptografadas. Você observe que tudo nesse ambiente é um complicador para a atuação clássica do Judiciário e do Ministério Público. Então, nós temos, inclusive, as soluções que seriam mais efetivas do ponto de vista preventivo e do ponto de vista de um alcance maior coletivo. A Justiça Eleitoral não dispõe desses elementos. Não existe uma ação civil coletiva eleitoral para você discutir ou obrigar que um provedor de internet adote determinadas medidas preventivas. Ainda tem outro complicador. Se invoca a liberdade de expressão para produzir e disseminar fake news, né? Para se disseminar a desinformação. Então, você tem um conflito ali entre a liberdade de expressão, a impossibilidade de exercer uma censura prévia, ou seja, sempre o judiciário vai atuar depois do fato consumado. E quando você tem uma campanha com um período curto, como a nossa atualmente de 45 dias, não há um intervalo de tempo para você tomar conhecimento daquela iniciativa, coibi-la, determinar a remoção, porque o efeito danoso já está produzido. Então, só há complicações nesse cenário. E outra coisa, os demais atores envolvidos, partidos e coligações, candidatos e os atores econômicos, as empresas envolvidas, não têm o mesmo interesse que o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porque o candidato ele quer ser eleito. Se um cabo eleitoral dele promove a disseminação de fake news, vale-se do instrumento da desinformação, e aquilo vai lhe trazer benefício ou prejudicar seu adversário,
aquela questão da lisura do pleito, do equilíbrio na disputa, fica de secundado. Nós temos que reconhecer que essa é uma verdade. Verdade. Outra coisa, você o impulsionamento dessas mídias sociais, só quem pode impulsionar é o candidato, o partido ou a coligação, ou o tesoureiro, o administrador financeiro de campanha pode contratar um serviço nesse campo. Se você tem um cabo eleitoral que tem recursos, como se afirma que ocorreu nas últimas eleições presidenciais, inclusive envolvendo pessoas jurídicas, e eles contratam esse tipo de iniciativa, você não tem que buscá-la reprimir no campo da propaganda. Você tem que buscá-la reprimir no campo do abuso de poder econômico e do abuso de poder político. Perfeito. Entendeu? Então, nós temos que mudar a perspectiva de atuação. Ao invés de ficar examinando conteúdo pontual de determinadas ações que produzem esse efeito nefasto negativo, nós temos que olhar isso dentro de um panorama de que, se a pessoa está contratando o impulsionamento por meio de robôs, utilizando-se de sites de pessoas jurídicas, buscar a responsabilização por meio da ação de investigação judicial eleitoral, da ação de impugnação de mandato eletivo, cujas consequências são mais sérias do que a aplicação de eventual multa. Exato. A esses candidatos. Até porque, Jaime, vocês não sabem que estão incidindo em ilicitude? Claro que eles pesam na balança e agem. Eles praticam a propaganda antecipada agora, porque se pagar 5 mil, para ele vale a pena pela projeção do nome e da imagem. Então, nós temos um cenário em que é imperioso, primeiro, a formação, o aperfeiçoamento dos quadros do Judiciário e do Ministério Público. E nós estamos, inclusive, promovendo, via Procuradoria-Geral de Justiça, ao núcleo eleitoral do Ministério Público da Bahia, chefiado pelo colega Marcelo Miranda, e a coordenação do Centro de Aperfeiçoamento, a Escola dos Promotores Eleitorais, o CEAF, Tiago Quadros. Nós estamos promovendo um curso para os promotores e um dos temas centrais tem sido isso, propaganda digital. Porque se nós formos esperar que a formação educacional do nosso cidadão, do nosso eleitor, vá produzir esse efeito de ele conferir a fonte da notícia, sempre acreditar, sempre desconfiar daquele conteúdo, nós vamos só ter esse eleitor daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos vamos produzir casos absurdos. Jaime, assistimos dentro dessa palestra do MP, o professor Alexandre Basílio, os colegas servidores do TRE, Nossa, do TRE do ele apresentou dados. Tem um candidato, Luiz Miranda, 4º mais votado no Distrito Federal, para deputado distrital. Morava nos Estados Unidos, fez a campanha de lá, só com rede social. Outros candidatos, ele aponta, tem um que é Arthur Duval, daquele Fala Mamãe. Sim. Diga Mamãe. Foi deputado estadual, né? Eleito em São Paulo. São Paulo. Só com mídia. E outra coisa, a legislação eleitoral, ela também não contribui. Por quê? Porque a própria resolução do TSE diz, olha, a intervenção do judiciário no sentido de promover remoção de conteúdo da internet deve ser feito de modo minimalista, com mínimo de interferência, para não atuar no debate democrático que deve existir. O problema é que nós estamos diante de milícias montadas para produzir desinformação. E como é que nós vamos combater milícias estruturadas com os nossos instrumentos tradicionais? Claro que isso vai produzir distorções na formação da vontade do eleitor, porque o grande problema da fake news, que hoje nós tratamos como um instrumento de desinformação, é esse. O eleitor escolhe o seu candidato pautado em elementos inexatos, inverídicos. Ele é induzido a escolher um candidato ou a excluir outro candidato. Isso é absolutamente nocivo.
no médio e longo prazo para a nossa incipiente democracia, que a todo dia sofre ataques. Enfim, são minhas palavras, considerações iniciais. Pronto, muito obrigado aí. A gente, na verdade, já está quase terminando o nosso tempo, não é? Porque, por incrível que pareça, papo bom é assim, não é? Conversa boa é assim, passa o tempo rápido, né? A gente já tem quase uma hora e daqui a pouco cai aqui a conexão. Mas eu queria fazer uma última pergunta, então, que você tivesse uma última consideração, já que esse nosso evento aqui é o Mídia e as Eleições, e no Brasil existe uma restrição muito grande às mídias tradicionais no período eleitoral, né? A atuação dessas mídias, uma obrigação dos meios de comunicação terem uma imparcialidade, uma neutralidade, não é? Teórica, diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde uma rede de televisão pode assumir de forma muito clara e evidente o apoio a determinado candidato. Eu acho que as coisas ficam até mais evidentes. Mas aqui no Brasil existe essa tentativa de purificar o processo, não é? Utopicamente, como se isso fosse possível. E aí, diante dessa realidade, eu queria que você falasse, então, como uma última pergunta, como as mídias tradicionais devem se portar no processo eleitoral diante de tanta novidade que a gente debateu aqui e diante de tantas restrições que a legislação eleitoral traz a esse papel da mídia tradicional. Jaime, na verdade, esse novo mundo, né, tem surpreendido a todos. Se você for analisar, foi uma mudança muito rápida e brusca em pouco tempo. Se você for pegar a campanha em 2016, as únicas representações que envolviam ilícitos por via do WhatsApp era a divulgação de pesquisa eleitoral não registrada, que não é nem punida como propaganda, embora seja um instrumento de propaganda. É punida pela divulgação da pesquisa, que não foi objeto de registro prévio na Justiça Eleitoral. Você não vê a utilização dessas mídias sociais. Na eleição de 2018, os partidos fizeram composições e coligações para ter mais espaço nas mídias tradicionais, no horário gratuito de rádio e TV. Ganhou o candidato que tinha menos tempo no primeiro turno, segundos, porque percebeu a assessoria. Jaime, se eu lhe dizer o seguinte, hoje, os principais candidatos dos principais partidos, ou aqueles que têm alguma estrutura econômica, já estão contratando assessorias para construir o seu capital digital, construir o seu capital político virtual. Porque, inclusive, a legislação permite que todo o seu perfil que você usa no Facebook, como eu disse, esse Luiz Miranda tinha 3 milhões de seguidores. A lei eleitoral permite que ele traga esse endereço para o período eleitoral e ele traz junto esse ativo. Porque é um ativo, né? Sem dúvida. O número de seguidores dele, que em tese são potenciais eleitores. A iniciativa das mídias tradicionais é reconhecer esse novo momento. Reconhecer que a mídia analógica perde muito nesse atual cenário, porque não permite, inclusive, interlocutor, né, com o destinatário da mensagem. Diferente de uma rede social, em que você coloca ali uma informação, o outro vai e comenta imediatamente. Você vê agora, nós estamos falando e as pessoas estão comentando aqui, não é? Exato. E você tem como interagir imediatamente. As pessoas querem isso. Respostas imediatas. Então, eu, na verdade, não sei o que eles podem implementar. Eu sei que eles têm que reconhecer que estão nesse gap, nessa defasagem, em termos de atual cenário, e buscar essa aproximação com o eleitor. Agora, com tantas... Jaime, se você for verificar, a partir de 2006, acabou a propaganda de rua. Foi acabando a propaganda na rua no Brasil. Iniciou com outdoor, e tudo sob a alegação de que era para evitar gastos excessivos. Hoje, aqui essas iniciativas foram para manter o status quo.
candidatos outsiders que corriam por fora não tem mais espaço. Eles têm que ir para a mídia digital. E aí está dando uma grande virada. Você não pode falar. Olha, depois proibiu o cavalete, proibiu propagandas em bens públicos, até correto. Proibiu aqueles bonecos, foi proibindo tudo. Até carro de som hoje não pode mais. Então, só resta a rede social. E a rede social, ela produz um efeito que aí é positivo, ela iguala a todos os candidatos. Porque eu posso meu perfil com as minhas ideias, disseminá-las e tentar alcançar um público. Excetuando, obviamente, a questão do impulsionamento. Você sabe quanto Henrique Meirelles gastou nas eleições com impulsionamento? O senhor acredita que foi ele que gastou mais. 3 milhões de reais. Só com impulsionamento. Impulsionamento, você faz com que a informação chegue a um número, a diversos grupos de WhatsApp, dissemine aqueles dados. Então, eu vejo um cenário totalmente negativo para as mídias tradicionais. Sobretudo porque são as que sofrem mais limitações, como você falou. Ela não pode produzir um tratamento diferenciado. Aquilo enseja uma representação específica com pena de multa altíssima. Outrora, isso era um instrumento relevante. Eles vão ter que se rearranjar nesse atual mundo. Né? E eu acredito que eles já devam estar enfrentando, discutindo isso, aprimorando suas plataformas digitais. Você vê agora os programas do Globo, eles lançam lá aquele QR Code que você faz a leitura ali imediatamente para acessar um determinado conteúdo. Permite uma interação com o público, há a possibilidade de diminuir isso, mas eu não vislumbro uma solução num curto intervalo de tempo. Eu acredito que essas eleições, inclusive, vão ser um diferencial no tocante à própria atuação do Estado, por meio do Poder Judiciário, do Ministério Público, na prevenção e na repressão dessas condutas, com um agravante. Você não pode atribuir ao Facebook, por exemplo, controle prévio de notícias, porque só cabe à Justiça Eleitoral. Você bem sabe, é uma propaganda eleitoral afixada num bem público, embora o município pudesse ele próprio tirar, ele não pode no período eleitoral, porque quem faz o juízo acerca do conteúdo da ilicitude é a Justiça Eleitoral. Você observe, quer dizer, a Justiça não pode nem outorgar às empresas, exceto, por exemplo, fazer um convênio para identificar robôs e cessar aquela conduta, ou condutas manifestamente ilícitas. Né? Mas é sempre um complicador você mediar liberdade de expressão, debate democrático e esses abusos. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Né? Daqui a pouco vai aparecer o aviso aqui para que a live vai cair. Mas eu gostaria muito de te agradecer pela participação. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Agradecer mais uma vez ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior, por estar encampando esse projeto dessas lives, ao assessor de comunicação Felisberto Bucão, sempre trazendo boas ideias e novas ideias para a comunicação do TRE Bahia, e agradecer principalmente a você, Dr. Cláudio Guzmão, primeiro pelo excelente trabalho que você já vem realizando há muito tempo à frente do Ministério Público Eleitoral da Bahia, só motivo de elogios, todo mundo gosta muito do seu trabalho, e faltam só 20 segundos, agradecer por essa live e dar a palavra para você dar a sua despedida também, 20 segundos. Um abraço a você, Jaime. Você, inclusive, foi condecorado recentemente, merecidamente. Queria mandar um abraço para Bucão, que fez esse convite.